que a tecnologia faz hoje, que deveria fazer pelo menos, né? É a gente pegar tudo que está na cabeça das pessoas, com toda a experiência que tem no chão de fábrica, nos processos que elas trabalham ali, transformar isso. A gente tem que ser muito bom nisso, né? E pegar isso daí, transformar isso numa solução de software, de uma forma muito simples, fácil, colocar para essas mesmas pessoas testarem, para elas verem se tem sentido ou não. Porque daí a gente ganhou essas pessoas, tem o teste de performance ali do software e tal, e daí a gente consegue deixar isso de uma forma salva ali, uma base de dados de conhecimento num lugar só, e fazer que todo mundo siga da mesma forma, né? Hoje o nosso papo ele é especialmente interessante porque a gente está com um convidado muito especial. Ele trabalha com a indústria já há muito tempo, desde os 14 anos, passando pelo chão de fábrica, áreas de manutenção. Hoje lidera uma empresa de tecnologia focada em colaborar com a indústria. Nosso convidado é o Ederson Lima, CEO da MiFi Smart Factory. Seja muito bem-vindo. E pode falar um pouquinho mais de você? Muito obrigado, Jefferson, pelo convite. Obrigado a Nitro ali por essa transformação que está fazendo no mercado. Bom, é isso mesmo. Eu comecei com 14 anos na indústria, né? A trabalhar eu comecei com 12. Venho de Jundiaí, interior de São Paulo, uma cidade muito próxima de São Paulo, apesar de ser interior. Fica a 60 quilômetros de São Paulo ali. E numa comunidade pobre, bem pobre, diga-se de passagem, né? E nessa comunidade pobre eu percebi ali que as pessoas que tinham um pouquinho de qualidade de vida eram pessoas que trabalhavam em empresas grandes. Isso aí começou a chamar um pouco a atenção desde cedo já, né? Não foi diferente, meu pai trabalhando numa empresa grande, meu tio trabalhando em empresa grande, só que a regra na época não podia trabalhar, né, criança dentro de indústria, assim até hoje. Hoje acho que deve estar com 16 anos, mudou um pouco a regra do jogo, né? Mas na época era 14 anos que podia entrar para trabalhar numa empresa, né? Então eu comecei a trabalhar com 12 anos em comércio local, supermercado, marcenaria, e depois, sim, eu fiz Senai, entrei no Senai ali, num curso de eletroeletrônica, automação industrial ali, e sendo patrocinado por uma empresa da cidade. Foi aí que eu estudava, né, integral, na escola técnica do Senai, e nas férias ali, 40, 45 dias de férias, que tem em junho e em dezembro, eu ia para a empresa trabalhar, né? Trabalhava como eletricista, auxiliar de eletricista, né? A empresa na época, a primeira empresa que eu trabalhei, era uma empresa pequena que estava entrando no mercado, né? A empresa era grande, mas naquele nicho ela estava começando. Na época tinha a famosa Duratex, hoje é Dexco, né? Faz MDF. Na época ela era enorme do segmento de madeira, e ela estava entrando na parte de metais, de torneiras e tudo mais, que hoje é a Deca, a Hydra, são várias marcas ali. Então ela tinha uma empresa nova ali em Jundiaí, que estava com poucas pessoas. Na época que eu entrei tinha 2 eletricistas de manutenção. Eu entrei na manutenção. E eletricista já com uma carreira estabelecida no mercado, mas que não conhecia tanto assim de eletrônica, já estava no centro industrial. Então era até engraçado, porque com 14, 15 anos, quando tinha uma máquina muito tecnológica, né, eles falavam, putz, o Ederson conhece, manda lá, porque eu estava fazendo um curso novo, recente, que tinha a ver com automação industrial. E eles eram eletricista da velha guarda ali, que não conhecia dessa automação. Entendeu? Foi assim que eu entrei. Ah, que legal, cara. E o que aquele garoto lá, ele via diferente assim, qual que era a tua perspectiva na época e hoje como CEO, qual que é a tua perspectiva da indústria? Mudou, né? A gente ganha maturidade, a gente começa a enxergar o mesmo cenário com outro ponto de vista, né? Hoje, por exemplo, está muito consolidado que é a indústria que move o Brasil. É o dono, é o empreendedor que move o Brasil junto com todo mundo, né? É o empreendedor que gera emprego, que gera salário, né? Então, acho que todo movimento que a gente fizer para ajudar a indústria, ajudar o empreendedor a gerar mais emprego, a gerar mais oportunidade, vai ser legal, entendeu? E o que a gente faz hoje, a visão que eu tenho hoje é essa, né? A gente conseguir, né, ajudar a indústria a produzir mais e produzir melhor. Cara, achei muito interessante você falar isso. Eu também venho de uma história de ter feito curso técnico, e lá atrás a gente via que o Brasil ele era muito industrial, e hoje talvez a gente esteja assim num país mais de serviços.
E a gente comentava como talvez, né, essa geração ela esteja perdendo essas oportunidades, porque a indústria ela ainda é muito forte, né? E pessoas qualificadas na indústria, com certeza, ainda é algo que é muito necessário. Mas, baseado nessa tua experiência, então, o fato de você ter vivido ali o chão de fábrica mudou a forma como você desenvolve tecnologia hoje? Ah, mudou totalmente, né. Mudou totalmente, porque eu comecei lá atrás na parte de manutenção elétrica, fui para a parte técnica de manutenção, um pouco mais de engenharia de manutenção, né. Uhum, Tive meus erros na carreira, que faz parte, todo mundo passa por isso. Entrei em produção técnica, então trabalhei na parte produtiva mesmo, como operador de máquina. Fiquei pouco tempo, né, uhum, 6 meses ali eu já voltei para engenharia de manutenção, passei pela parte especialista de manutenção e fui para projetos, para projetar fábrica, uhum, quando foi minha última jornada ali, CLT, de carteira assinada, foi dentro da Siemens, né, uhum, como engenheiro de projetos, né. Então, sim, eu passei ali dentro de algumas casinhas de dentro da indústria, que uhum, é o que faz a indústria funcionar, que daí eu consigo sim entender mais ou menos a linguagem dessas pessoas, né. uhum, E isso é bacana, né, a indústria fabrica alguma coisa, mas ainda é composta por pessoas, pessoas têm sonhos diferentes, desejos diferentes, e depende aonde ela está dentro da indústria, a dor dela é diferente, a jornada dela é totalmente diferente. uhum, Então é bom a gente entender, né, que tem ali um departamento dentro, vários departamentos dentro da indústria, e a gente tem que conversar de uma forma bem direcionada para esses departamentos, porque as dores deles muitas vezes são diferentes. Se você olhar um comparativo muito simples, né, uhum, o departamento de produção ele tem que produzir da forma mais eficiente possível. uhum, O departamento de manutenção, por exemplo, ele tem que consertar a máquina da forma mais rápida possível e evitar que ela quebre várias vezes consecutivas. Então, e o PCP, que é o departamento bem bacana, onde planeja a produção, ele planejar isso de uma forma muito eficiente, uhum, né, e garantir que está sendo seguido esse planejamento. Todos é compostos por pessoas, mas são problemas diferentes dentro da indústria. Então, sim, essa vivência onde eu passei, a gente tenta traduzir isso hoje, né, dentro da tecnologia e trazer isso para o time, né. Hoje a nossa empresa tem um time, então uma pessoa não faz nada sozinha, então o que a gente tenta colocar dentro do time é eles viver o que as pessoas vivem lá na ponta, uhum. que é onde de fato vai usar a tecnologia, né. Conseguir falar a linguagem da pessoa que vai estar usando Exa aquela exatamente, solução. exatamente. Você passou por manutenção, produção, engenharia, né, automação, né, e chegou na liderança. Em que momento que você percebeu, assim, que a tecnologia sozinha não resolve os problemas de uma empresa? Eu venho comparando os cenários, como eu venho da parte de automação industrial, né, onde coloca-se automação para diminuir mão de obra de processos repetitivos, quando é Uhum, esse tipo de automação é top-down. Então tem que fazer e tem que executar, o projeto é comprado e ele funciona no regime turnkey. Então o uhum, diretor, o dono de empresa, o gerente compra, vem a chavinha na mão e começa a operar essa máquina naquele novo modelo, né. uhum, Quando a gente vê que não é nesse sentido, que é um software, alguma automação que envolve pessoas e processos, aí depende grandemente de aderência do pessoal, do chão de fábrica, que daí não é só tecnologia, é tecnologia, cultura e aderência da pessoa dentro dessa tecnologia, uhum, né. Então quando eu percebi isso foi quando a gente passou dentro de indústria e tentaram colocar um monte de solução de software que estava debaixo da gaveta ou subutilizado. A gente vê isso dentro da indústria o tempo todo. Então, uma empresa vai lá, faz uma aderência de um baita software ali, que uhum, tem toda uma tecnologia atrás, mas as pessoas não aderem, cai na gaveta, deixa de usar ou usa ele minimamente, né. Isso a gente vê muito num software que é muito falado hoje na indústria, que ele é obrigatório, que é o ERP, que uhum, emite nota fiscal, gera pedido de produção, que você vê ele subutilizado. É muito comum você passar dentro da indústria, ver um baita no ERP, custou milhões a implementação, que está implementada há 10, 12, 15 anos, que você vai para o departamento de planejamento, controle da produção, PCP, uhum. o cara ainda está no Excel, na planilha Ele do Excel. tá usando o Então Excel. a tecnologia não foi aderente, né. Uhum. E pegando esse gancho então, ah, tem desperdício aí? Assim, seria um dos maiores desperdícios que a indústria produz sem perceber? O software mal utilizado? Não diretamente, né. O software bem utilizado,
softwares que a gente tem hoje bem utilizado, ele ajuda a minimizar e mitigar aonde está o desperdício, né, da indústria. Mas que existe desperdício dentro da indústria, com certeza, né? Tem dados de mercado para isso, né? Então, você tem dados de mercado que uma indústria com bastante aderência tecnológica, com coleta de dados de processos de máquina em tempo real, com uma plataforma muito bem robusta instalada, ela consegue performar entre 70% e 85% de produtividade. Então ela nunca vai performar 100%, porque você tem perdas no processo, em setup de produto e tudo mais. Mas uma empresa tecnológica, ela performa ali acima dos 70%, 80%. É o bench de mercado, né? E também tem o lado ruim disso, né? Empresas que não têm nada implementado, ou que têm pouca coisa implementada, ou que esses dados não são dados verídicos para tomada de decisão ou para tomada de alguma ação, ela performa entre 45% e 55%. Então é um número muito baixo. A indústria brasileira, a performance da indústria brasileira é baixa, tá? Por si só. Por quê? Porque se você pega uma taxa de amostragem hoje de indústria do Brasil, que tem aderência tecnológica, que tem isso daí muito bem fluido e rodando dentro da fábrica, ela é menor de 8% hoje no Brasil. Então tem 92% da indústria brasileira operando próximos 50% de performance produtiva. Uau! E quanto desse desperdício podia ser evitado com melhores informações? A ideia é chegar no bench de mercado, né? 80%, 90%. Pela tua métrica, a gente fala de poderia produzir 30%. o dobro, quase. Poderia produzir o dobro. Não só poderia, como produz, né? Então, tem casos aí muito recentes aí, que depois a gente pode entrar no detalhe, que uma simples tecnologia bem feita de uma forma simples, o básico bem feito de uma forma simples, entendeu? Consegue virar o jogo muito rápido. Mas imagine que provocação interessante, né? Você chegar para um industrial e falar assim, olha, que tal você duplicar a tua fábrica? Com certeza ele já está pensando em construir um outro galpão, comprar novas máquinas, contratar mais gente, sendo que com informação e formação, ele poderia talvez, né, dobrar a produção da fábrica que ele tem hoje. Exato. Antes ainda, esse é o caminho tradicional, porque se você vê o tomador de decisão da indústria hoje, ainda é aquela pessoa que viveu dentro da indústria, que tem uma jornada dentro da indústria. Então, normalmente ele tem 45 mais 50 anos de idade, então ele vive dentro da indústria, e era assim que se fazia antes. Putz, vendeu mais no mercado, tá bombando, coloca uma linha a mais aqui, monta mais um galpão, coloca mais 2 máquinas e começa a produzir mais, né? Era assim que se fazia, né? Era assim que se fazia. Só que hoje a gente está com um cenário um pouco mais incômodo, né? Sim, você consegue comprar mais máquina, mas a gente está falando de investimento muito alto, e o modelo de investimento é um modelo de investimento que você paga aquele valor, modelo CAPEX, você pega uma verba muito alta, coloca, e com o tempo ele se paga você vendendo um produto, né? Mas hoje, por exemplo, você até pode fazer dessa forma, só que o mercado não permite pela falta de mão de obra. Então é muito comum hoje você ver indústria com linha parada, eu já vi. Gargalo. Né? Gargalo com linha parada porque não tem operador de máquina, entendeu? Porque não tem lá na ponta pessoas para trabalhar, né? Então isso aí vai deixar de ser uma opção ali, de você fazer um estudo mais aprofundado dentro da indústria, onde você pode ganhar para produzir mais, para deixar de comprar uma máquina nova, e vai começar a ser quase uma obrigação, né? Porque hoje você não tem mão de obra para tocar tudo isso. Né? E, cara, se eu entrar hoje numa fábrica, encontrar assim, pessoas tomando decisões importantes, cara, com planilha, a experiência e uma pitada de achismo, assim, na tua opinião, assim, isso é gestão ou ali beira um atraso tecnológico? É um atraso tecnológico, mas não é culpa da pessoa que está lá, né? Porque a pessoa que está lá, ela tem poucas pessoas para gerar aquela produção, né? Pressão o tempo todo, então é muito comum você ver dentro da indústria o apaga incêndio. Chegou hoje de manhã, tem um monte de coisinha para resolver, muita delas não vai virar o ponteiro legal para daqui a um mês. Ele vai resolver momentaneamente, vai entregar uma produção pequena, mas nunca para aumentar 20% a produção da fábrica dele. Mas a indústria é assim, entendeu? Então sim, é muito comum você andar dentro da fábrica e as pessoas estão tomando decisão em cima da hora ali, com base na experiência dela, que é boa também. É bom também.
mas não é orientado a dados, né? Né? Você Quando- precisa de alguém experiente, mas isso É, bem auxiliado. sim, bem auxiliado, você consegue tomar decisões mais eficientes e fazer um planejamento muito mais estratégico, né? Cara, você falou a visão que eu tenho de indústria e da minha experiência também assim, o dia a dia de um gestor de indústria é apagar incêndio. É resolver os BOs do dia e aí o operacional engole qualquer tipo de planejamento, qualquer tipo de... Assim, é muito difícil as pessoas abrirem espaço, né, nas suas agendas extremamente apertadas para elas poderem repensar processos, fazerem novas implementações, né, e trabalharem justamente porque passam o dia apagando incêndio, né? E é igual o técnico de futebol, né? Um gerente, um diretor de uma empresa, se ele não consegue resolver o problema daquele mês, é igual o técnico de futebol do Brasil, cara, demitido, né? Demitido. Então tem uma dor que corre atrás dele prover a família dele, né, sustentar a família dele, que muitas vezes ele entra no jogo e joga conforme está jogando, né, para resolver um problema da família dele, um problema de sustento, né? Porque se ele for estratégico onde deveria ser, ele não vai jogar o jogo que todo mundo está jogando, não vai ser bem aceito, né? Uhum. E em que momento uma empresa começa a perder dinheiro sem perceber, no teu ponto de vista? Na verdade, o tempo todo, né? Ela está perdendo o tempo todo e não está vendo. São coisas que a indústria muitas vezes não enxerga porque está apagando incêndio. Então ela acha que está legal, ela faz aquilo há 10 anos, 20 anos, 30 anos, do mesmo jeito, e acha que aquilo, puta, eu sempre produzi desse jeito e estou vendendo e estou ganhando dinheiro. Mas o problema não é o dinheiro que ela está ganhando, é o dinheiro que ela está deixando em cima da mesa, deixando de ganhar. Né? Porque, porra, se estiver gastando 100 mil reais para produzir 1.000, você ainda está ganhando os 1.000. Mas por que não, com esses 100 mil reais, você produzir 5 mil? Né? Então, você perguntar, porra, quando que a indústria percebe que ela tá perdendo com isso? Ela não percebe, ela não sabe. Ela meio que espera, começa a estar produzindo o produto, uma margem uma margem baixa, né? Por causa do custo operacional e industrial, só que chega um produto de fora, da China, né? Chega um produto da Europa, muitas vezes a Europa ainda é mais caro por causa do custo produtivo, mas onde tem performance altíssima, né? A Europa hoje trabalha acima de 75% de performance produtiva, né? A China já está muito alto também, Índia, Estados Unidos. Então, o industrial, na ponta, ele vai perceber quando ele não consegue competir com coisas que vêm de fora. Ou porque a China consegue produzir esse mesmo produto pelo metade do valor. Porque é ruim? Nem sempre. Porque muitas vezes pode ser que seja eficiente. Não só, né? A eficiência mudando o jogo. E qual que é o primeiro sinal que você procuraria, então, numa indústria desse desperdício, assim? Se você tivesse que dar, talvez indicar ali, qual seria um indicador de desperdício? Legal. O desperdício começa na ponta, começa no operador, na máquina, onde está gastando o insumo da indústria, né? Então, o primeiro lugar para medir isso, né, é um KPI que a gente pode acreditar que muita indústria conhece e aplica, mas no mercado, na tese, não é assim, que é o OE, que é um KPI de eficiência operacional. Né? Então, se você tem uma máquina que produz um produto, você tem um KPI que mede a eficiência daquela máquina. E quando fala mede a eficiência da máquina, é da máquina mais o operador que está na máquina. Sim. Então, essa máquina deveria produzir 100 peças por minuto. Então, você tem ali um KPI que te mostra isso, qual está sendo a eficiência dela, se é 70%, 80%, 65%, e é um KPI mundial, né? Isso aí essa métrica é mundial. Então, o primeiro ponto para medir é esse KPI. É começar a medir ele. Não estou falando de metodologia, de plano de ação, de forma nenhuma. É só medir quanto que a máquina está produzindo e depois você comparar, você vai ter que ter uma base de comparação, Sim. o quanto ela deveria produzir daquele produto. Não, legal. Tem empresário que ainda olha para a tecnologia e até mesmo para um software, para uma inteligência artificial, e olha para isso como custo, né? Por que você acha que ainda tem gente que tem essa visão equivocada da tecnologia? Não é só custo, eu volto um pouco antes, né? Quando o empresário, o diretor vai gastar algum dinheiro, né, vai colocar algum dinheiro em cima da mesa, ele está acostumado a comprar máquina. Então ele vai comprar um produto, alguma coisa que ele consegue pegar. Ele vê valor porque ele pegou, entendeu? É muito difícil você ver valor em cima do que você não consegue pegar. E um software você não é tangível. Tangível. Você não consegue pegar,
né? Então o software muitas vezes ele não é tangível, por isso que enxerga como custo. Eu não estou vendo como que eu vou pagar 100 mil, 200 mil, 300 mil reais. Ele acha muito caro porque ele não consegue ver. Só que o que acontece no final da ponta, né, na ponta ali, é que o software, na maioria dos casos, e eu vivo de software hoje, entendeu? Ele entrega um ROI muito mais rápido que uma máquina. Uma máquina. Uma máquina tem toda a compra, projeto, instalação, treinamento, né, otimização do produto, validação do produto e está na conformidade para o cliente final. Sim. Então é um prazo muito longo, uma E cauda ainda muito considerar longa. os setups e a manutenção desse... Isso, e o dinheiro nessa investido jornada. e toda a longa depreciação disso daí, né, durante a vida dela dentro da indústria, né? Agora, software não, depende de como você coloca o software, aonde você coloca o software, ele te entrega um ROI, que é isso que o diretor quer ver, muito mais rápido do que uma máquina, entendeu? Mas tem gente que vai olhar para esse tipo de cenário, Ederson, e o cara vai pensar assim e falar assim, não, mas a minha indústria é muito pequena, eu não, eu produzo, o meu faturamento é pouco, eu não consigo investir em tecnologia. Esse cenário ainda é válido nos dias atuais? Na verdade, você tem alguns paradigmas dentro da indústria. Então, a indústria está descolada dos outros segmentos do Brasil. Você vê a parte bancária ali com várias startups, empresas bilionárias ali, tudo rodando em tech, em digital, né? Sim. Você vê e-commerce rodando em digital, né? Exemplos de Mercado Livre, do banco, por exemplo, você tem Nubank, você tem XP, você tem empresas que estão navegando em software, em tecnologia o tempo todo. A indústria está descolada, né? Ela está naquele modelo tradicional e antigo ainda, e por isso vive de alguns paradigmas, né? O primeiro paradigma a gente falou aqui atrás, né? Que ele não vê valor tangível no software porque ele não consegue pegar, ele não consegue metrificar o quanto que aquele software vai trazer de resultado para ele. Esse é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto que ele acha que não é para ele aquele tipo de produto, aquele tipo de solução, né? O terceiro que eu gostaria de comentar, que eu acho bacana a gente passar por isso, né? Vem de um contexto histórico também, né? Que isso aí tem um impacto industrial, né? É uma revolução industrial. Então, acontece uma mexida dentro das engrenagens da indústria, como aconteceu algumas vezes, né? A gente está na quarta revolução industrial, passou por 3, né? E daí, quando acontece a revolução industrial, ela impacta em 3 cenários ali dentro da indústria. O primeiro impacto é tecnológico, então tem uma alteração de tecnologia na indústria para ter esse impacto, né? O segundo é econômico, então você consegue, por exemplo, na terceira revolução industrial, produzir mais com menos. Sim. Você entendeu? Então, um cenário econômico. E o terceiro, que é o mais fundamental e crucial, é o impacto em cima da sociedade, é o impacto social, né? Então, isso aí a gente tem que começar a mapear dentro da indústria, né? E muitas vezes existe paradigmas, porque esse impacto é tão grande, entendeu? Que ela não acredita que aquilo é para ela, que aquela tecnologia é tão barata para ela, porque como passou por 3 revoluções industriais, e nas 3 revoluções industriais foi caro para fazer a revolução, entendeu? Para você tirar, né, o cavalo de boi e colocar um motor a vapor, a carvão, era Muito caro, investimento. era muito investimento. Quando você precisou tirar o vapor e colocar motor elétrico, era muito caro. Na terceira, quando você começou a tirar e colocar robô e automação, é caro. Então ela vem já batida e fala, não, dentro da indústria tudo é caro. Isso não é verdade, né? Hoje a gente consegue ter soluções, não vou nem falar caro, porque não tem preço na verdade, né? Que com pouco investimento você consegue trazer resultado muito grande, porque quando você vira 1, 2, 3, 4% da indústria, o impacto é muito grande, entendeu? Então, não tem um tamanho mínimo para começar. Não tem, pelo contrário, né? A gente vê que empresas menores é mais fácil para começar, na verdade, porque você tem poucos funcionários, é mais fácil de você fazer uma disseminação cultural, de implementar a cultura da inovação, da utilização daquele produto na indústria, diferente de você implementar numa indústria de 10, 15 mil funcionários, que é um Titanic que você tem que mudar um monte de coisa. Entendeu? Então, uma indústria menor é mais fácil para implementar. E você tem empresas menores ali do mercado que precisa dessa modificação, né? Precisa dessa mudança que ela está perdendo no mercado. Então, além de ser mais fácil, é onde que é mais necessário. Né? Onde que tem a margem menor, onde que o calo aperta mais. Entendeu?
E aí existe uma diferença, né? Se você ressaltasse para a gente quais são as características. Qual que é a diferença entre comprar tecnologia e ser tecnológico? Legal. O comprar tecnologia é você comprar a tecnologia para ser um serviço para você, Uhum. para te entregar algum valor, né? Então, comprar só por comprar para ser o usuário final é legal, né? É legal você ter o Uhum. Spotify para escutar música, né? É legal você chegar na sua casa e abrir o Netflix de uma forma muito rápida e saber que ali é uma baita de uma plataforma digital que Uhum. roda um monte de modelo de IA. É legal, entendeu? Mas o que traz de valor na ponta? Pô, traz qualidade de vida. Mas por que não ter isso dentro da indústria? Porque a indústria não pode utilizar desses arcabouços de tecnologia, entendeu? Para implementar dentro da cultura essa parada de ser tecnológico no sentido de entregar valor, de produzir mais, produzir Uhum. melhor, gerar qualidade de vida para o operador lá na ponta, que vai gerar qualidade de vida para o diretor, que vai gerar qualidade de vida para o gerente, entendeu? Por que não? Esse aí que é Uhum. o desafio nosso, entendeu? E aí, assim, por que tem algumas empresas que compram sistemas caríssimos, né, e continuam tomando decisão no escuro? Legal. Tem um ponto ali que eu acho que não é culpa da indústria, porque a indústria vem desse meio de produzir o produto, né? Uhum. Eu acho que a culpa, né, é nossa, na verdade. A Uhum. gente que vende tecnologia, né? Do grupo que vende tecnologia. Porque o formato de vender para a indústria é um formato antigo ainda. Uhum. Você olhar ali, pô, você liga para uma indústria, faz uma proposta comercial em cima do projeto, o cara aprova, você entrega a solução de software para o cara, ele começa a utilizar e cada um vai para o seu lado. É assim que vendia-se para a indústria, entendeu? Sim. Só que em outros mercados, ele não é assim que vende, né? Você pegar mercado tecnológico, os próprios exemplos que eu dei, né? XP, Nubank, ele promove experiência para o cliente o tempo todo. É o tempo todo, mesmo depois da aquisição, né? Então, quando eu falei que a culpa é nossa porque a gente deveria e deve mudar o nosso modelo comercial de implementação de tecnologia. O uso da tecnologia na indústria, lá no final, se a gente quiser fazer transformação, não deve ser só da indústria. Você deve ser polo ativo nessa transformação dentro daquela indústria. Tem que Uhum. pegar na mão desse cliente e ir com ele até o final da jornada. Vamos fazer coisas aqui dentro para a sua empresa usar de fato a tecnologia. Vamos conduzir, vamos ir junto na jornada. Entendeu? Por que acontece isso no Spotify? Por que isso acontece no Netflix? Porque você paga por mês. Uhum. Quando ele não fizer isso, você cancela. Porque vai ter outra empresa que te entrega essa experiência pela mensalidade que você está pagando. Dentro da indústria hoje muitas vezes não acontece, porque a maioria ainda vende no modelo tradicional, e quando vende no modelo tradicional ele não precisa prover a experiência depois. Uhum. Ele já vendeu, já pegou a bolada do dinheiro e foi embora. Agora, no modelo de negócio que você oferece na mensalidade toda essa adesão à cultura de tecnologia, começa a fazer diferença para a indústria. O importante, sim, que né, a gente tem que fazer parte dessa transformação, é culpa nossa, o nosso modelo de colocar a tecnologia dentro da indústria, que a gente tem que conscientizar, tem que educar e tem que mostrar como essa tecnologia vai mudar para todo mundo na indústria, não só com uma pessoa, não é só Uhum. para o dono, não é só para o diretor. E pegar na mão de um por um e falar, é assim que você vai utilizar e é assim que você vai tirar valor dessa solução tecnológica dentro da indústria, né? A gente fala muito, né, que não basta só você prover um serviço, de fato tem que estabelecer uma parceria, né? Você como empresa, como alguém que está levando a tecnologia, fazendo esse modelo realmente, olha, você compra a minha licença, eu instalo o software e, né, até a próxima, realmente isso acaba não agregando valor. Mas tem gente que se acha muito tecnológico, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala, por exemplo, de inteligência artificial, para mim olha assim, não, mas eu uso o ChatGPT dentro da minha empresa, né. Mas, assim, na tua experiência, no que você tem visto, como que de fato, assim, uma IA pode ser usada dentro da indústria? Legal. Nossa, hoje a inteligência artificial está na hype, mas não é uma coisa nova, dentro da indústria muito menos. Uhum. Indústria muito, muito, muito grande, que tem um poder aquisitivo, que olha para esse lado de tecnologia, já tem algumas coisas implementadas faz um bom tempo, né? Mas hoje, de fato, ele democratizou a IA dentro da indústria. Uhum. Então a gente consegue ter inteligência artificial rodando em vários departamentos da indústria, ajudando, entregando valor, né? Não só como mais um software ou com um prompt ali, um chat, né? Uhum. Como o pessoal utiliza hoje, mas entregando valor. Esse que é o fato da inteligência artificial na indústria,
a premissa, né? É entregar alguma coisa a mais, não só ser alguma coisa para pesquisar. Tem algumas barreiras que a gente tem que quebrar dentro da indústria para ajudar com inteligência artificial, né? Duas que eu posso elencar aqui vem de cima para baixo, do head, da gerência, falar, não, inteligência artificial não faz sentido para o meu negócio, para a minha indústria. Minha indústria lá na ponta, os caras não vão usar IA. E daí vai da nossa parte de parceria, de empresas de tecnologia, conduzir a indústria e mostrar sim que é possível usar IA, que muitas vezes a gente tem que disfarçar aquilo, né? Que para a pessoa da ponta não perceber que é IA, né? E aí, o resultado dessa IA tem que ser um resultado muito assertivo, entendeu? Para as pessoas confiarem nessa IA na indústria, né? Então, sim, é muito factível e tem um problema aí que muitas empresas acham que está longe de implementar. Mas tem bastante empresa no Brasil já utilizando de forma barata. Você consegue dar um exemplo? Consigo dar alguns, né? Tem um cenário muito comum dentro da indústria hoje, por exemplo, que parou uma máquina e hoje, por exemplo, como que é esse cenário da indústria, né? Uma indústria normal ali. Todas paradas de máquina, o quanto está sendo produzido, o operador hoje ele aponta num papel, quando aponta, tá? Aponta num papel de pão, numa planilha, ou até numa planilha do Excel ali. No final do dia passa lá um estagiário, recolhe isso, joga em outra planilha, que joga em outra planilha, que depois de um tempo consolida os dados, gera os gráficos ali dos principais ofensores para aquela máquina não atingir a performance que deveria. É assim que funciona em algumas empresas. Outras nem isso tem. A verdade é essa, né? E na onde que a tecnologia e a IA ajudaria num contexto desse, por exemplo, né? A gente poderia e tem, né, hoje sistemas que pegam esses dados diretamente da máquina velha, máquina nova, então ela consegue pegar sem o operador precisar apontar. Sim. Então acaba esse negócio de papel dentro de fábrica, de apontar em planilha, apontar errado o momento da parada, o tempo que parou, a hora que parou. E quando a gente começa a organizar esses dados, aí começa a entrar a inteligência artificial, né? Então, por exemplo, um cenário final, hoje é muito comum o operador apontar uma parada ali, né? Apontar o motivo da parada, o horário exato que começou e que terminou, pegou diretamente do equipamento e uma IA entrar em ação e falar para ele o que ele tem que fazer para aquela parada ser o menor tempo possível. Menor tempo possível. Você entendeu? Então, o operador não está vendo que a IA não precisa saber como que é feito aquilo, não precisa saber tecnicamente aquilo, mas ele vai receber uma informação ali na tela dele, o que ele tem que fazer, 1, 2, 3 e 4, numa sequência lógica, para aquela parada que antes era de 1 hora, ela se transformar em 25 minutos, por exemplo. Entendeu? Então, esse é um exemplo de uso de IA dentro da indústria, lá no operador, lá na ponta. Mas isso aí tem também para manutenção. A máquina quebrou e o eletricista, o eletrônico, o mecânico chega para fazer alguma correção, uma IA entrega para ele aonde poderia ser aquela quebra, o que ele tem que fazer da mesma forma. Diagnóstico. Um diagnóstico. Uma IA um pouco mais robusta, né? Com modelos mais tradicionais ali, por exemplo, que esse eu gosto de citar, porque é uma coisa que traz um ROI muito rápido, né? Como que funciona a parte de teste de qualidade dentro da indústria hoje? Ela não consegue testar todos os produtos, é óbvio, né? Então ela testa por amostragem. Cada X tempo ela tira um produtinho, faz um teste e vê se está dentro da conformidade técnica ou não, da especificação do produto, né? E quando vai para uma indústria que produz em volume muito alto, papel, por exemplo, própria MDF, que é madeira, plástico, que as máquinas são muito rápidas, são várias toneladas, né, por hora, assim, aí o problema é mais grave, né? Porque se você pega ali uma taxa de amostragem, que é hoje, por exemplo, numa indústria de papel ou de plástico, que faz bobina grande, a cada 2 horas, tira um pedacinho, faz um teste de laboratório, você tem 2 horas de produção perdida numa linha de alta velocidade. São várias toneladas de matéria-prima e material, entendeu? Que se fez aquele teste e identificou que está ruim, perdeu. Aquilo passa a ser resíduo dentro da indústria, entendeu? Então, como que a inteligência artificial ajuda nesse caso? Modelos clássicos de predição de desvio de qualidade. Machine learning, entendeu? Quando fala IA, IA é um termo muito amplo, né? Sim. Mas você pode implementar modelo matemático dentro da indústria que pega dados em tempo real de processo e consegue predizer minuto por minuto se vai ter um desvio de qualidade ou não. Então não tem mais aquela amostragem de 2 horas. Em tempo real o modelo já prediz se vai sair alguma coisa fora de qualidade
né? E, no caso, o operador pode corrigir em tempo real, ou outro modelo matemático, né, que são vários modelinhos, pode entrar em ação falando qual variável de processo tem que corrigir e qual valor tem que colocar. Isso é um exemplo implementado. Então, putz, na onde que colocou isso? Cara, tá funcionando em indústria de madeira, de MDF, tá funcionando em indústria de plástico, tá funcionando também em indústria de papel e celulose, tá usando esse tipo de inteligência artificial, entendeu? E que antes gerava X toneladas de resíduo, só por causa disso deixa de gerar. Então você imagina o seguinte, é uma implementação de uma tecnologia bacana, legal dentro da indústria, que no final o usuário lá não está vendo que tem IA, que tem modelo matemático rodando atrás, mas que entrega um ROI, um retorno enorme. Então, a empresa deixa de gerar resíduo de alguns milhões. E daí você viu que a diferença entre implementação e tecnologia que você não vê, é um software que você não vê, entendeu? Que gera muito mais resultado que muitas vezes uma implementação, entendeu? Muito legal. Cara, muito, assim, tem muita coisa que a IA ela pode ajudar na indústria, mas quais seriam os pontos, assim, o que a inteligência artificial ainda não consegue substituir dentro de uma indústria? Legal. A inteligência artificial, como em outros mercados, né, ela está muito mais avançada, né? Então, dentro da indústria não está tão avançada, você não tem tantos agentes autônomos treinados, né, de inteligência artificial, porque ela não é tão aplicada ainda. Então, a partir do momento que ela for muito mais aplicada dentro da indústria, você vai ter modelos, entendeu? Mais treinados para implementar dentro da indústria. Então, em que sentido a IA não consegue ajudar tanto na indústria hoje? Em áreas que não foi tanto utilizado assim, né? Então, hoje, por exemplo, fazendo um comparativo, né, com outros mercados, você tem uma IA, né, um software com uma IA que trabalha num copiloto. Então, o copiloto é o quê? Você olha os dados, olha alguma coisa, algum problema que você quer resolver, você joga para esse copiloto te dá uma informação. E você pega essa informação e toma uma ação em cima desse copiloto, né? Um exemplo de software fora da indústria. Putz, eu tenho um contrato jurídico, eu quero revisar esse contrato jurídico, entendeu? Então eu pego esse contrato jurídico, jogo uma IA e pergunto como está o meu contrato jurídico. E ela responde, tá legal aqui, tá ruim aqui, arruma assim, arruma assado. Você corrige esse contrato jurídico, avalia de novo com ela e manda para assinar e tudo mais. Esse é um copiloto dentro de uma empresa que avalia contrato jurídico, né? E como que seria o autopilot, né? Uma IA autopilotada dentro desse mesmo segmento do contrato jurídico? Você coloca o nome da pessoa, o que é o tema desse contrato jurídico, ela já gera o contrato jurídico. Ela faz aquilo que você fez depois de pegar a avaliação dela. E dentro da indústria tem esse gap ainda porque não é utilizado. Então você pode usar copilotos dentro da indústria e conforme você vai utilizando esses copilotos, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo, ela entende o que você faria com essa informação, daí você começa a gerar pilotos, autopilotos, né, que consegue gerar essa ação dentro da indústria. Daí ela deixa de ser só um software que você pesquisa, que você busca informação, que você pede melhorias e ela começa a tomar decisão, entendeu? Então a IA hoje dentro da indústria ela não está fazendo isso. Poucos casos está fazendo isso, né? Mas são casos bem poucos aplicáveis ali que a gente já viu acontecer. Quando a gente fala de inteligência artificial, aí parece que existem dois times, né? O time da utopia, que acha que entende que essa tecnologia ela vai evoluir tanto que ela vai se autopilotar plenamente e tudo lindo, maravilhoso. E tem o pessoal né, e a gente vai trabalhar junto com a tecnologia e todo mundo vai ser mais feliz. E aí tem o pessoal da distopia que não, a IA vai tirar né, a robótica vai tirar todos os empregos da indústria. Qual que é a tua visão, assim? O que você imagina que num horizonte de alguns anos deve se delinear? Primeiro, se a IA suprir, tirar os empregos da indústria, vai ser muito bom. Porque, na verdade, está faltando. Faltando gente. Então, a indústria brasileira está precisando de mão de obra. Se a IA conseguir cobrir esse leque, vai ajudar muito. A verdade é essa, né? Primeiro ponto, né? E eu acho sim, ela vai otimizar muitos processos. Demais. Já está fazendo isso. Então, a gente já tem exemplos aqui de implementação de IA, né? Que consegue tirar algumas pessoas do processo produtivo, mas não no sentido de tirar as pessoas e demiti-las, né?
Isso é bem importante. E sim de você utilizar ela numa função mais estratégica da empresa, que está faltando gente também. Você imagina uma empresa que tem 1.000 funcionários, está com 200 vagas abertas. Se a gente conseguir colocar uma IA ali, entendeu? Que consiga retirar 300 desse 1.000, ela consegue cobrir os 200 e ainda treinar os 100 para fazer uma posição mais estratégica. Então, sim, ela vai tirar empregos repetitivos, como a automação tirou empregos repetitivos do chão de fábrica. A IA vai tirar tomadas de decisões inteligentes, né, que é o que a IA faz hoje. A automação em cima de uma inteligência artificial, treinada por humano. Ela teve que ser treinada por um humano, né? E daí sobra para o humano avaliar isso. Ele tem que avaliar o tempo todo para corrigir a IA, né? Então, sim, ela vai mudar o mercado e tem que mudar. Se não mudar, na verdade, a gente está muito enrolado. A verdade é essa. E aí, dentro dessa visão, qual que é o tipo de assim, qual que é o profissional que vai se tornar mais valioso, então, nos próximos anos? O profissional de inovação. O cara que dá ideias de implementar inovação o tempo todo na indústria. E esse profissional não é um profissional high profile, assim, sabe? Esse profissional de tecnologia que busca inovação, ele vem da base, né? Ele pode ser o operador e deve ser o operador, ele deve ser o cara da manutenção, ele deve ser o cara que limpa a máquina, ele deve ser o cara que faz a preventiva. Então, tem várias pessoas que podem ter esse perfil de inovação. E esse perfil de inovação é olhar para o problema da indústria, conseguir resolver ou sugerir para uma equipe resolver de uma forma tecnológica para aquele problema não acontecer. Na verdade, isso sempre teve na indústria. Só que tinha todo um framework, uma forma de fazer isso. E cada vez mais vai estar precisando de mais disso. Porque a base tecnológica para implementar tecnologia para resolver esse problema diminuiu muito. O que vai faltar agora são ideias boas, sabe, para colocar isso. Eu tive dentro do iFood final do ano passado. Tive dentro do iFood, né? E o iFood, uma empresa com base tecnológica. Sim. Ela não é uma plataforma de entrega de comida, ela não é só isso, né? Ela está com 8.000 funcionários hoje, 50% do time é dev, né? Desenvolvedor. Né? Roda mais de 170 algoritmos de inteligência artificial dentro daquele aplicativo do seu celular. Né? Então, o que eles fazem dentro do iFood lá? Dão premiações para funcionários, premiações altas, moto, iPhone, para ranking de melhores ideias para resolver problema interno da empresa e até problema no aplicativo ou melhoria no aplicativo. Então, esse tipo de visão, né, de ideias, né, que tende a otimizar processo, vem de todo mundo. Não vem só do diretor. E não deve vir, né? Só do diretor. Legal. Cara, se você pudesse voltar para uma fábrica 10 anos atrás e tivesse uma conversa com o gestor do chão de fábrica, né? E pudesse contar para ele, assim, olha, daqui 10 anos a indústria vai ser desse jeito. O que você acha que esse cara ia ficar mais assustado? Eu acho que se eu falasse que ia ser desse jeito, com esse custo, ia ficar mais assustado. Entendeu? Porque há 10 anos atrás ele já achava que era impossível ter, mas, cara, né, tem a ciência atrás do negócio, então ele poderia acreditar que poderia ser diferente, mas num custo muito alto, elevado. E custa tanto o cara passar, não E numa acredito. curva muito longa, entendeu? Você vai falar, pô, vai ter uma IA aqui, um modelo que vai fazer assim, assim, assado. Pode ter, vai custar muito e vai demorar 15 anos, 20 anos, 30 anos. Hoje não, né? Então hoje a gente vê que é totalmente diferente. Uma IA para fazer isso, ela custa menos e a implementação é muito rápida, entendeu? Cara, você fala bastante sobre a questão de tomada de decisão. O que muda quando o gestor deixa de olhar para o que aconteceu ontem e passa para enxergar o que está acontecendo agora? Legal, são um cenário bem bacana. A gente chama de hoje a indústria que não tem isso coletado de uma forma automaticamente do processo, da máquina ou de uma condução operacional para apontar isso certo. Em tempo real, ele trabalha em cima de dado que não está certo e que é atrasado. Né? Muitas vezes não está certo e na maioria das vezes está atrasado. Então é a autópsia do morto. Né? Então ele está fazendo autópsia de uma coisa que já foi, já morreu. Né? Quando você trabalha em cima de dados em tempo real e dados verídicos, né, você consegue olhar em tempo real e corrigir a rota. Você olha em tempo real e corrige a rota. E se o software for
um pouco inteligente, né, um pouquinho Uhum. inteligente, ele consegue fazer com que corrija a rota para você. Daí não precisa de você corrigir a rota de uma produção que vai atrasar ou de uma baixa performance de uma linha produtiva, né? Tem esse ponto. Mas tudo começa da forma que estrutura e coleta dados, né? Falou, bacana, cara, esse BI, esse dashboard é tecnológico, é barato fazer, olha que bonito que funciona aqui na minha fábrica, tá? Mas o que ele está mostrando é verídico ou não? Porque se não é verídico, ele não tem credibilidade. As Uhum. pessoas não compram a ideia, né? Então, isso é um dos pilares, né, de quando você trabalha com informação. Você pega o dado e transforma em informação, né? A veracidade. Então, a veracidade é um dos pilares do Big Data implementado na indústria. Entendeu? E como que isso vira dinheiro? Legal. Ele vira dinheiro quando você começa a pegar esses dados, né, gerar informação para tomar ação, ou fazer o software tomar ação, ou o software mostrar alguma forma de tomar ação em cima de uma cultura implementada. Como vira dinheiro na prática, por exemplo, na prática, tá? Cara, eu posso coletar dados em tempo real da máquina, colocar sim num dashboard, só que são dados verídicos, porque eu estou pegando ele em tempo real, quanto que a máquina está produzindo. A partir do momento que eu coloco no dashboard, você tem uma fábrica ali que trabalha em 2 turnos, por exemplo, eu posso fazer nesse dashboard um comparativo do turno 1 com o turno 2, colocar esse dashboard na frente dessa máquina do operador, e culturalmente, já dentro do ser humano, dentro do monte de cenário, ele se compara. Daí o operador do turno 1 compara-se com o turno 2 intuitivamente, não é só, não precisa de treinamento para isso, e a partir desse momento, uma coleta de dado verídica e uma tecnologia que é só um dashboard numa televisãozinha ali na frente do operador, começa a produzir mais. Então você tem os mesmos 2 operadores, a mesma máquina, produzindo 10, 12, 15% a mais. O mesmo gasto de energia, mesmo gasto de insumo, entendeu? Então é assim que gera Excelente. dinheiro no final da ponta, de uma forma simples, entendeu? E dentro desse contexto, qual que é qual decisão uma indústria deveria tomar em tempo real, mas ainda está olhando pelo retrovisor, ainda está com dados atrasados? Primeiro, hoje tem indústria que tem todo um framework, uma metodologia de implementação de melhoria contínua. Isso é a base hoje de uma indústria saudável, né? Sempre melhorar o Sim. processo para produzir mais e melhor. Mas quando aplica-se essa metodologia, esses frameworks de metodologia de melhoria contínua, ele toma com base nos dados que foram coletados de uma forma manual ou apontados de uma forma manual. Toma com base de dados não verídicos, entendeu? Então, a partir desse momento que ele começa a colocar tecnologia, né, para coletar esses dados de uma forma muito rápida, simples, ele começa a ver um valor muito rápido em cima da tecnologia, em cima da implementação, né? Então, uma das barreiras fundamentais que tem hoje é que ele acha que o que ele tem já está ótimo, já serve para ele, porque ele já faz alguma coisa que tem uma melhoria contínua. Mas o que agrega a tecnologia hoje de uma forma que está funcionando no mercado, ela é exponencial. Ela não vai melhorar 5% do que ele faz hoje. Vai melhorar 2 vezes, 3 vezes o que ele faz hoje. Entendeu? E muitas vezes é feito de uma forma ineficiente porque não tem dado. Né? Interessante. A gente fala, virou até um termo comum, né? A gente falar em transformação digital, e na indústria isso também acontece, tem muita indústria falando disso, falando que precisa fazer essa transformação digital. Qual que é o maior erro de quem quer começar a fazer ou quem está tentando fazer essa transformação digital? Legal. O maior erro é ele olhar para agora. Eu quero fazer transformação. O que eu quero fazer agora? Eu quero colocar um software, uma parte de um software aqui para resolver agora. Quando você fala em transformação digital, você tem que pensar como uma jornada. A transformação digital é uma jornada. Puta, minha fábrica hoje opera desse jeito. O cara está falando que tem IA, machine learning, modelo matemático, IoT e tudo mais. Eu não vejo minha fábrica desse jeito. Você não vê porque não começou. Que se você olhar para sua fábrica como uma jornada, sabe, numa escala, você vai ver que você tem uma fase que você tem que coletar os dados, deixar esses dados em tempo real. Você tem uma fase que você tem que começar a implementar cultura em cima desses dados, framework em cima desses dados. Você tem uma outra fase, sim, que você começa a implementar AI em cima desses dados, mas é tudo uma jornada. Um erro muito comum também é quando ele começa a avaliar soluções para colocar dentro da indústria e ele não olha como uma jornada, ele vai colocando vários softwarezinhos que não se conversam, entendeu?
E daí quando ele vê, ele já gastou o dinheiro com o software A, com o software B, cada um entrega um valor legal, um valorzinho ali, mas que aquele software que ele comprou agora não vai servir para ele daqui 2 anos, 3 anos e 4 anos, para a jornada que ele quer fazer. Sim. Então, a escolha da jornada que você quer fazer, do tempo que você quer fazer, define com quem que você vai fazer, quem vai ser seu parceiro para essa jornada. E aí define qual ERP você vai utilizar, qual camada MES você vai utilizar, como você vai coletar esses dados, como vai ser a arquitetura de coleta de dados da sua indústria, tá? Então, é ser mais estratégico no desenho dessa jornada, pegar empresas referentes de mercado, né, que faz isso, e olhar para case, cara. Eu acho que esse é um negócio que a indústria está começando a fazer mais, que nos outros mercados a gente já fazia mais. Olhar o que aquele parceiro já fez no mercado. Tá? O que você já fez no mercado? O que você já fez de implementação de software na indústria? Ou aqui vai ser o teste, entendeu? Então, você olhar para cases de mercado é muito importante. E uma outra coisa é você trazer inovação de outro segmento para a sua indústria. Não é porque você é uma indústria, por exemplo, que fabrica copo plástico, que você não pode olhar para uma indústria que fabrica barrinha de proteína. Pelo contrário. A inovação você busca, inovação incremental você busca em outros segmentos. Né? Então, olhar sim empresas que fazem isso em outros segmentos para dar ideia e sugestão. Né? E uma coisa muito legal que tem no mercado, é uma prática muito usada hoje, fora do Brasil mais, né? Que é a prova de conceito. Né? O Brasil não é usado tanto ainda porque tem um custo caro ainda as empresas fazerem prova de conceito do lado tecnológico. Do lado da empresa que vende tecnologia, ela paga-se para fazer uma prova de conceito. Então, não são todas que conseguem entregar prova de conceito POC, um sabor de como seria a tecnologia na indústria. Mas se você encontrar um parceiro que consegue ser parceiro na entrega de prova de conceito, é o início de uma jornada. Você faz uma prova de conceito dentro da sua indústria, muitas vezes sem pagar, sem ter um custo, vê o valor, daí você consegue mostrar para o tomador de decisão, né, para quem assina o cheque, o quanto que deu aquele valor com aquele software, com aquela implementação, entendeu? Então, a escolha do parceiro de tecnologia é crucial na indústria. E você acha que o pessoal negligencia um pouco a parte analógica da digitalização, que é aquela parte de analisar processos, antes de eu contratar um software, eu entender o problema, o que aquele software vai estar me resolvendo? Com certeza. Na verdade, quando você vai com software dentro da indústria, você não deve ir com software dentro da indústria só para ter a sua indústria digitalizada. Esse software ele entra para resolver problemas reais, de pessoas reais. Né? Problemas reais de pessoas reais, a gente entra no chão de fábrica, na ponta dessa pessoa e tem que entender qual é o processo dessa pessoa. O que ela faz dentro da fábrica ali, naquele processo que ela faz, que com a tecnologia a gente pode ajudar ela. Né? Isso que é importante. Que dores que ela tem ali naquele momento daquela jornada, que implementando um software, uma inteligência artificial pode ajudar ela. Então, de uma forma muito direta, né? A empresa que desenvolve tecnologia sem entrar dentro de uma indústria, sem conversar ali com a barriga na máquina, ela não implementa tecnologia, ela só quer vender um produto. Dentro dessa visão, tem um caráter comercial dentro disso, né? Falando do ponto de vista da empresa que desenvolve e vende tecnologia. Você comentou que teve uma época que você tinha um olhar muito técnico, né? Assim, o que esse ponto te ensinou nesse processo de ajudar as empresas a se tornarem mais tecnológicas? Legal. Quando a gente desenvolve um software, um produto para colocar no mercado, quase todas as vezes, né, se apaixona muito pelo produto, se apaixona pela solução de um jeito que a gente fica arrumando ela para a gente, né? E não para o usuário final, não para quem vai utilizar, né? Então, um erro que eu cometi no passado é ficar muito na parte técnica, olhando para software, olhando para processo dentro do software e não entender comercialmente como que aquele produto, que aquele software poderia resolver um problema real assim no mercado, dentro da indústria. Então, quando eu peguei e montei um processo comercial
capaz de eu estar dentro da indústria o tempo todo, conversando com todas as pessoas que é importante aquele software, ali começou a virar o jogo para o meu produto mesmo, né? Uhum. Então, uma coisa que eu faria antes, com certeza, é ter esse processo comercial muito bem desenhado, para estar muito mais próximo do cliente o tempo todo. E muitas vezes, hoje, o nosso produto, os produtos que a gente tem e desenvolve, ele é desenhado em cima do que o cliente pede, não é Uhum. mais daquilo que eu acho legal ter num software, né? Então é muito comum um usuário lá na ponta, no interior de Santa Catarina, lá na Bahia, putz, se essa tela desse produto fosse assim, 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 ficaria mais fácil a minha vida. Essa informação sai de lá, da ponta, chega automaticamente com um processo que eu tenho muito bem desenhado e funcionando na empresa, chega para os desenvolvedores, engenheiros de software e é implementado em X dias. E Uhum. o meu processo garante isso. Então, a partir do momento que é um olhar comercial, um produto para uma empresa, né? A partir do momento que eu implementei isso, o jogo começou a virar. Né? Tem um dos motes, né, da agilidade, né, que o feito é melhor do que o perfeito. E eu sei que você gosta muito de rodar testes. Como que isso te ajuda nesse processo? Legal. O teste ele tem que ser rodado e é importante porque muitas das definições de produto ele vem do usuário que está usando aquele produto. Né? Sim. Grande maioria. Né? Faz isso, faz aquilo, precisa disso, precisa daquilo. Mas o que a gente tem que entender também é que essa pessoa, esse usuário final, ele está dentro de um contexto. Uhum. Está dentro da empresa dele, na frente daquela máquina dele, ou no laboratório da indústria dele, ou no PCP da indústria dele. E muitas vezes ele não consegue olhar um segmento fora, entendeu? Então, como a gente tem essa proximidade com outros segmentos e outros departamentos, é muito comum a gente pegar uma forma que foi resolvido um problema em outro segmento ou departamento, fazer uma pequena prova de conceito num software, jogar para X clientes de outro segmento testar. Então, essa ideia de o cliente desenvolver o produto ela é muito importante. Mas a ideia de você trazer inovação para o cliente, testar o produto que ele ainda não conhece, Uhum. não sabe que existe, tem também a sua importância. Né? Então, sim, a gente roda teste e tem que rodar teste o tempo todo, porque quando a gente pensa em software, a gente tem que comparar uma empresa de software, de base tecnológica que quer crescer, como uma empresa que fabrica, Uhum. empresa que faz produtos. Empresa que faz produto e não inova em novos produtos, ela não cresce, ela morre. Né? Você vê o Omo, por exemplo. O Omo, a base de sabão em pó do Omo é há X tempo daquele jeito. Mas todo o tempo ele está gerando inovação. É Omo assim, é Omo assado, Agora é mais com branco, isso, agora é mais branco, e vai colorido. inventando. Uhum. Inovação de produto. Isso dentro do software também tem que acontecer, senão ele vai morrer, vai ficar para trás. Então, quando a gente começa a pegar e fazer teste o tempo todo, o que a gente está falando para o mercado e está executando, né? Falar é muito fácil, né? Executar é um pouco mais difícil quando a gente fala, né, de tecnologia. A gente está falando para o mercado e está executando que o nosso software é incremental. Então a gente está testando, fazendo coisas novas o tempo todo. Que o software que a indústria começou a usar hoje, no ano que vem, pode ser totalmente diferente. A gente tem que acompanhar essa jornada. Não. Então é nesse sentido de desenvolver nossos produtos e ter uma equipe dentro. Né? Isso aí não é barato até hoje. Uhum. E muitas empresas de tecnologia negligenciam isso, porque é um custo. Mas pensando bem a longo prazo, né? Quando você tem um produto que é um produto de recorrência, você Uhum. tem que ter isso, senão você morre, né? Então, esse departamento de P&D, pesquisa e desenvolvimento na empresa, ele tem que ter sim o tempo todo. Quando a gente fala de software, a gente tem que implementar e tem um monte de framework bacana para utilizar hoje, né? De Uhum. growth, na parte comercial, marketing, produto. Aí a gente implementa, consegue fazer teste rápido, um pouco mais barato às vezes, né? Mas que no final quem ganha não vou ser hipócrita, né? Quem ganha é a gente, com Sim. uma base de cliente maior. Só que a nossa base de cliente é maior, porque eles são felizes, mas o cliente final também ganha, né? Sim. Porque ele tem um produto melhor o tempo todo. Então, Um caráter da inovação, às vezes a gente acha que o inovador é aquele cara que tá sempre vendo alguma coisa que ninguém está vendo. Mas tem um caráter de humildade na inovação, que é a gente olhar para os processos, muitas vezes, e dizer eu não sei. Porque quando você fala não sei, você vai buscar a solução, você começa a fazer as perguntas, né? E dentro dessa... quando a gente olha para esse oceano de coisas que a gente não conhece, você falou de uma das formas é estar olhando, às vezes, para outras indústrias.
Tem algum outro caminho que você indicaria também? É olhar para outras indústrias e também para outro segmento. Isso para a indústria é um pouco mais difícil. Uhum, Uma indústria, olhar para outra indústria de outro segmento é fácil. Ela vai visitar, ela marca uma visita, consegue com empresas que atendem vários segmentos, que nem a minha, que nem a sua, uhum, falar, cara, marca uma reunião com uma empresa do segmento tal, quero dar uma olhada como eles fazem essa parte de qualidade lá dentro. Você consegue, entendeu? Agora, o que é mais difícil é essa empresa buscar inovação em outro mercado mesmo, entendeu? Por exemplo, a gente entender como um aplicativo de banco está fazendo uma gestão de cliente, alguma coisa do tipo, para implementar isso na indústria é diferente, entendeu? uhum. E é mais difícil para a indústria fazer isso. É muito mais difícil, na verdade. Mas eu acho que nessa que entra, que eu falei para você, quando ela escolhe um parceiro tecnológico para fazer uma jornada digital dentro da indústria, ela escolher esse parceiro que tem que olhar para vários segmentos o tempo todo, entendeu? Eu, por exemplo, como vocês aqui que eu já vejo fazer, vocês olham para outros mercados o tempo todo, porque um probleminha que o cara resolveu no mercado financeiro, no e-commerce, por exemplo, e traz para dentro da sua empresa que fornece tecnologia para a indústria, pode ser um ganho muito grande, entendeu? Uhum. Como a gente faz isso de uma forma muito natural, a gente consegue levar isso para a indústria também, entendeu? Ah, show de bola. Cara, você fala muito do desenvolvimento próximo, né, do usuário, a gente estava falando um pouco mais disso aí. Eh, por que que uma solução tecnológica ela pode, assim, fracassar mesmo sendo tecnicamente excelente? Ela pode fracassar porque não vai ter a aderência do usuário final. Isso é um ponto de fracasso de qualquer software na indústria. Se o time não compra a solução, ela não vai para frente, entendeu? E daí essa estratégia de desenvolver software muito próximo de usuários é para ele, primeiro, né, aquele software ter a cara dele e ser Uhum. funcional para ele. Né? Você imagina, por exemplo, dentro de uma indústria, você tem várias personas que Sim. utilizam um software. Dá o exemplo, você tem o operador que utiliza o software para iniciar uma ordem de produção, por exemplo, ou para lançar um resíduo. Né? Você tem a pessoa da manutenção que vai fazer um apontamento de uma correção que ela fez dentro de uma plataforma de software. Você tem o PCP, que faz a gestão ali das ordens de produção, o lançamento e o acompanhamento em tempo real, quando vai terminar e começar cada ordem de produção. Você tem os heads de produção, de manutenção, com suas dores específicas. É o mesmo software para pessoas diferentes. Uhum. Se a gente não tiver o tempo todo conversando com todos os usuários, a gente não consegue deixar esse software com a cara, né, desse usuário final, e ele não vai usar. E uma vez que não usa esse software, ele perde a aderência dentro da fábrica. Então, ele Uhum. perde o uso, o engajamento dentro da fábrica. Então, quando a gente consegue desenhar uma solução, que a solução por si só, já é uma solução fluida para essa pessoa utilizar, ela é mais fácil de engajar no software. Né? Esse é um ponto. E o outro ponto é que a gente tem que ter estratégias, né, comerciais, de suporte ao cliente o tempo todo, experiência do cliente o tempo todo, para engajar esse cara o tempo todo. Né? Uhum. Coisas que a gente acha que é simples, né, que na verdade pode virar o jogo no final. Você pensa, por exemplo, uma estratégia que a gente usa lá dentro, né? Um gerente, um supervisor de produção que a gente metrifica o software. A gente tem que metrificar o uso, né, como o usuário está usando o nosso software, o engajamento do usuário dentro do nosso software. Então, quando a gente coloca um software dentro de uma indústria ali, por exemplo, a gente vê se o operador está usando o nosso software, um KPI interno nosso, tá? Uhum. Por cliente. A gente vê se o supervisor de produção está utilizando o nosso software, que quando ele deixa de utilizar, cai um percentual ali de utilização do nosso software, a gente tem uma régua, que são estratégias, de ponto de contato com essa persona específica para ele começar a utilizar mais o software. Um exemplo, eu tiro um print ali da produtividade dele dos últimos 10 dias e ver que o que ele fez nos últimos 10 dias ajudou a aumentar a produção. Então ele não está fazendo, mas se ele continuar Uhum. fazendo, daí ele começa a utilizar de novo, entendeu? Sim, perfeito. Nessa jornada de vocês, e a MyFi já tem 3 anos, né, vo você ajudou, assim, várias fábricas diferentes e segmentos diferentes, assim, a elevar a produtividade. O que que esses casos têm em comum, assim, o pessoal Legal. você Na verdade, só um ponto bacana, né?
A MyFi, ela vem de uma empresa nossa de automação industrial, que é a T Software, né? Ela tem 19 anos de mercado. Sim. 19 anos de mercado fazendo projetos dentro de indústria. No meio do caminho, né, dessa jornada de automação industrial, projeto, a gente pegou alguns projetos, bastante projeto fora do Brasil. Europa, Ásia. Ásia a gente pegou 12 projetos grandes, né, de implementação na Ásia. Mas foi na Europa que a gente viu a utilização de tecnologia no chão de fábrica. A gente viu televisão, dashboard e tal. Falei, putz, pode ter uma sacada aí. Pode ser que faça sentido no Brasil ter isso, entendeu? Daí a gente voltou para o Brasil e abriu ali uma estratégia de desenhar software para chão de fábrica. Não desenhar software para coisas que já existem. O RP dentro de uma indústria já existe. Hoje uns um pouco melhor, outros um pouco mais burocrático, mas já existe. Então a gente não queria criar algo que já existe. Daí a gente começou a desenvolver softwares industriais para resolver problema real, né? Então, o primeiro cliente foi aqui em São José dos Pinhais e mudança de rota total para a nossa empresa profissional, no sentido da minha mudança de vida profissional, geográfica, né? Porque eu sou de Jundiaí, mudei para Curitiba para desenvolver uma solução de software e montar a empresa de software aqui para a indústria. A gente mudou de cidade para fazer isso, né? Por vários motivos, né? Mas é que hoje eu consegui enxergar, né? Depois que passou, que fez todo sentido, né? E dentro dessa jornada, cara, se qualificar de novo. A gente vê engenharia de automação. O que né, programação tem a ver com isso? Então, se a empresa vai tomar outro rumo, desenvolver software para a indústria, não tem como eu chegar numa indústria sem qualificação para isso. Eu tenho vivência no chão de fábrica, na automação, conheço ali o shop floor, né, a rádio peão, mas eu tenho que conhecer também. Eu sou um irresponsável se eu não for técnico o suficiente para desenvolver uma solução robusta para colocar dentro da indústria, né? Tem esse primeiro ponto. Ali foi que a gente começou a construir a MyFi aqui, né? A MyFi a gente começou a construir há 7 anos atrás, 8 anos atrás, e de uma forma não startup no sentido não pejorativo do negócio, né? Startup hoje ela tem alguns modelos de ida para o mercado, né? GTM, que a gente fala, que são os modelos mais assertivos. Você desenvolve um negócio muito pequeno, joga para o mercado, MVP, eles começam a testar e daí você vê se dá certo ou não. Nessa brincadeira tem um negócio que acontece nesse meio que chama safras. Então é muito comum em startup você pegar uma safra de cliente, perder essa safra inteira porque seu produto está muito ruim ou não está resolvendo, na outra safra você começou a resolver o seu problema. Então você começa a fazer a aproximação do seu produto para o mercado, produto market fit, né? Isso aí é uma startup tradicional. Startup para a indústria, isso aí é uma coisa que a gente já pensou no passado, porque a gente tinha experiência em indústria. Na indústria não funciona assim. A indústria não testa falando que vai causar problema na produção dela. É muito caro você colocar uma startup dentro da indústria. A gente fez diferente, né? Um cliente nos contratou, a gente desenvolveu um software, vendeu como um projeto, executou o projeto, testou o projeto, validou o projeto durante X tempo, entendeu? Foi aonde que a gente foi no segundo cliente, pegou essa mesma solução, falou, tem essa solução de software, que era um software de controle de processo, bem olhando para carta de produto e controle de produto dentro da máquina, né? A gente pegou esse mesmo software, eu tenho um produto que resolveu um problema em um cliente que tinha 7 fábricas, né? Tem, acho que 7 fábricas hoje no Brasil, na América Latina, Colômbia, Estados Unidos e tudo mais, né? Então a gente resolveu esse problema. Como que eu posso pegar esse produto que resolveu esse problema e fazer ele escalável? Fazer esse produto chegar de uma forma escalável para mais empresas. Refatoração. Então esse produto a gente refatorou ele 3 vezes já. E dentro dessa refatoração, a gente começou em mais clientes de segmento diferente, com dores diferentes. Daí a gente teve que desenvolver outras soluções de software dentro dessa plataforma de software, né? Então hoje a nossa plataforma tem mais de 11 aplicativos, mas desenvolvido assim, próximo do cliente, validado, que quando estava validada essa solução, eu coloco dentro da plataforma e posso vender para outro segmento, entendeu? Então, do ponto de vista comercial, né, sim, a gente tem 2 anos que a gente começou a vender, né, que a gente fez um site, contratou os vendedores e começou a ligar para a indústria e vender. Mas a solução está pronta há 7, 8 anos, né? Está rodando em 17 países hoje já. Né? E a dor que a gente vê em comum, independente do tamanho, tá?
Tem um cliente nosso, que hoje é o maior, né? Posso falar o nome, ali é a Fitesa. Ela tem, acho que são 4 ou 5 fábricas no Brasil, e são 12 ou 13 fábricas fora do Brasil, tá? Então a nossa solução está rodando em várias fábricas deles, várias soluções na verdade, né? Então tanto o cliente do tamanho da Fitesa, como um cliente pequeno, indústria, porte pequeno, que a gente tem também no portfólio, né? Com uma máquina, com 2 máquinas, com 3 máquinas, com uma solução de software muito pequeno, que custa R$500 por mês, a dor é a mesma, né? Ele quer resolver um problema para aumentar a produtividade ou deixar de perder alguma coisa. Esse é o que todos procuram, né? De uma forma proporcionalmente ao tamanho da indústria. Né? Conta pra gente o caso da Simpsonville, né? Vocês chegaram numa fábrica, né? E em 3 semanas vocês conseguiram assim, uma aderência super forte, né? O que aconteceu nesse... Legal. Nessa planta ali a gente teve um desafio bem bacana, né? Que a gente estava entrando nesse cliente grande, que é o nosso maior cliente hoje, né? Hoje eu chamo de cliente anjo, tem o investidor anjo que investe na empresa, na ideia, na tecnologia. Foi o nosso cliente anjo porque ela contratou várias soluções e pagou por isso. E a gente pegou esse dinheiro, reinvestiu na empresa. E além de ser um cliente que pagou e contratou a solução, eu tenho e tive vários conselheiros lá dentro, que me deu dica de negócio, dica de projeto, dica de empresa que eu implementei, né? Não é só escutar, né? Eu implementei e fez sentido até agora, né? Quando a gente começou com eles, era eu e mais 2 pessoas. Então eu lembro até hoje que numa dessas dicas, num voo dos Estados Unidos para cá, eu falei, cara, você tem que sair da produção, você tem que ficar mais estratégico, tenta montar uma equipe. Hoje a gente tem mais de 30 pessoas no time, só fazendo software para a indústria, né? E foi com base nesse conselho, a gente só chegou a isso hoje, porque eu escutei esse conselho, e essa pessoa quis dar o conselho, a verdade é essa, tem que ser grato. Mas em Simpsonville, a gente chegou com uma dor latente de uma empresa que está numa cidade pequena dos Estados Unidos ali, né? Na Carolina do Sul, e dentro próximo da cidade de Carolina do Sul tem uma indústria, a BMW tem uma planta lá. Então eles perdiam muito funcionário, perdem até às vezes para a BMW por causa dos incentivos e tudo mais, né? Então o turnover é muito alto nessa planta, né? O que acontece? Quando entra funcionário novo na operação, cada um faz de um jeito, né? Então eles perdiam muita produção por causa disso. O que a gente fez foi chegar, daí sim, a gente pegou um voo, foi eu e um rapaz que trabalhava comigo na época, a gente foi para a fábrica e começou a implementar software quente, que a gente chama, né? Subir servidor, conectar em PLC, coletar dados de máquina, implementar, treinar a galera para a galera começar a utilizar. E em 3 semanas, sim, saiu de lá. E o problema de não ter padrão produtivo por causa do turnover resolveu. Porque o software conduzia a ter padrão produtivo de uma forma online, em tempo real, entendeu? Como que a tecnologia ajudou a reduzir essa dependência, né, do conhecimento que estava na cabeça das pessoas, né? Na verdade, o que a tecnologia faz hoje, que deveria fazer pelo menos, né, é a gente pegar tudo que está na cabeça das pessoas, com toda a experiência que tem no chão de fábrica, nos processos que elas trabalham ali, transformar isso, a gente tem que ser muito bom nisso, né? De pegar isso daí, transformar isso numa solução de software, de uma forma muito simples, fácil, colocar para essas mesmas pessoas testarem, para elas ver se tem sentido ou não, porque daí a gente ganhou as pessoas, tem o teste de performance ali do software e tal, e daí a gente consegue deixar isso de uma forma salva ali, uma base de dados de conhecimento num lugar só, e fazer que todo mundo siga da mesma forma, né? Uma coisa muito legal, porra, esse cliente tem 17 fábricas, então hoje sim, tem uma base que o mesmo produto que fabrica na máquina A da cidade tal, ele tem a mesma base sólida fabricada em outro lugar, então, da mesma forma. Legal, esse case mostra que o software ele também pode ser uma ferramenta de gestão de pessoas. O tempo todo, né? Tem outros, eu gosto de dar um monte de exemplo que a gente passou, que a gente achou muito legal, né? Tem um cliente aqui de Curitiba que faz, como eu acho que deve ter mais de uma, eu não vou falar o nome, mas eu vou falar o que faz. Faz grama sintética. Faz grama sintética e tinha 4 ou 5 linhas de grama sintética e tal, performance baixa e tudo mais. A gente foi com uma solução muito simples, que monitora em tempo real o quanto que a máquina está produzindo em tempo real. Foi, instalou,
na máquina ali, hoje a gente tem um IoT nosso, né, patenteado, um hardware próprio, que faz parte da solução. Então a gente não vende hardware, não vende software, a gente vende uma solução, né? Então a gente pegou e colocou nesse cliente, né? Dentro dessa solução tinha lá uma TV que ele colocou na frente das máquinas dele ali, né? E nessa TV era 3 turnos que fabricava essa grama sintética. A gente colocou turno 1, turno 2 e turno 3. A produção em tempo real, que esse IoT, que esse hardware pegou, mostrou nesses 3 turnos em uma semana. Em uma semana, né? Já estava produzindo 38% a mais. Porque principalmente durante o terceiro turno, no final do segundo, reduzia-se a velocidade da máquina para não quebrar ou por algum motivo e tal. Mas quando a gente começou a mostrar em tempo real e comparando o turno 1 produziu tanto, o turno 2 entrava meio que querendo produzir igual a mais, entendeu? Coisa simples, sabe? Que você acha que é tão simples, mas que a gente consegue mudar que vira o ponteiro com uma tela, né? E tem outros casos. Tem casos aqui em Palmeira mesmo, a forma que eles fazem lá dentro dessa empresa é muito bacana, pagando comissão, bônus, né, para o operador que atinge a performance na máquina dela X a mais. Bacana, né? Porque hoje, com a falta de mão de obra, né, se você paga o operador de uma forma um pouco melhor, você consegue reter o talento, né? E quando você começa a mostrar para ele em tempo real qual que é a performance dele, e se ele seguir ali aquele planinho, trabalhando bem, né? Que é por isso que o ser humano veio, né? Trabalhando bem, ele vai ganhar um bônus a mais. Cara, ele entrega mais produtividade, a máquina quebra menos, fica todo mundo feliz no jogo. Fala um pouco mais dessa situação. Como que a tecnologia pode ajudar a minha empresa a enfrentar o problema do turnover? Porque a gente já comentou que está faltando mão de obra na indústria, e eu tenho certeza que dentro da indústria, o reter o talento, com certeza é uma dor. Isso aí é uma mudança cultural que a indústria vai passar. Você olha, por exemplo, para vendas, para a parte e-commerce, já paga em cima do que aquela pessoa entrega, em cima da produtividade, em cima de performance. A indústria não vai ser diferente. Então, a indústria ela vai pagar em cima de performance em algum momento, né? Diretores ganham, né? Então, né, CEOs ganham. Então, a operação também vai ganhar em cima de performance. Quando você começa a pagar mais em cima de performance para alguém da base do chão de fábrica, você cria um fenômeno ali dentro, né, que você engaja mais o colaborador, essa pessoa, dentro do processo produtivo. Então, são vários fatores, né? O primeiro é a parte dele estar disputando alguma coisa o tempo todo, no bom sentido. Não na pressão, né? Mas na gamificação. É um jogo que ele vai lá, ele busca sempre produzir mais e melhor. Algumas pessoas podem falar, não, cara, ele só quer ir e trabalhar X horas por dia, aí eu já discordo. Humanamente eu discordo. Eu acho que uma pessoa sai da casa dela para ela fazer o melhor o tempo todo. Todo mundo sai, entendeu? De forma inconsciente, mas sai. Então, quando o operador entra numa indústria hoje, ele quer entregar o melhor, só que ele não tem ferramenta para mostrar para ele se ele está sendo bom ou ruim. Ele não tem ferramenta para ele mostrar para o chefe dele que ele está bom, que ele resolveu algum problema. Então, essa tecnologia começa a fazer isso. Começa a mostrar para ele que é um cara bom, que é um cara performático, que ele é legal, entendeu? Só que isso aí tem uma contrapartida, que dá uma mudança cultural. Empresas, e eu já vi mais de... Cara, dá para contar em 2, 3 mãos que eu já passei ali, entendeu? Empresas que estão pagando para o operador um pouco a mais. Não tem um problema. E quando a gente fala um pouco a mais, eu gosto de falar número, cara. Porque número, a gente fala, quanto que é um pouco a mais? Cara, 200, 300 reais que a gente paga a mais com o operador, pode virar o jogo do cara, entendeu? O Brasil é um Brasil muito grande, que são pessoas diferentes, em estágios diferentes de vida, e 200, 300 reais para a empresa, você pode achar que não é nada. Mas uma empresa pode ter 5 mil funcionários. Essa conta é muito cara no final. Então, sim, ela premiar o colaborador que entrega mais, que está mais engajado, entregar um produto melhor, né, e mais performático ali, gastando menos, ele é premiado em algumas indústrias do Brasil e isso aí está engajando muito. Né? Legal. E de uma forma também que desengaja quem não entrega. Isso é legal também, entendeu? O desengajar quem não entrega, tem um funcionário que está te dando prejuízo o tempo todo. Quando ele começa a não ganhar esse incentivo, você começa a medir, olhar isso em tempo real, você consegue fazer trocas mais assertivas e estratégicas. Então, por que eu vou pagar 1.000 para um que não entrega valor para a empresa, se eu posso pagar 1.500 e 2 para um que entrega o dobro, o triplo de valor, né? E vira ferramenta também para promoção mais justa, né? Promoção mais justa e plano de carreira dentro da indústria. Legal.
Ederson, qual que é a prática de mercado que você vê sendo repetida o tempo todo, mas que, na tua opinião, não faz sentido? Eu não gosto, cara, não gosto, e muita gente usa o tempo todo, né? Isso aí já é do passado, né? O pessoal pega o mesmo produto que se vendeu há X tempo, só porque tem uma hype de algum termo tecnológico, ele usa a hype desse termo para enroupar o seu produto e conseguir vender mais, entendeu? Particularmente eu não acho bacana isso, essa estratégia a gente nunca foi nunca passou pelo crivo da ética, sabe? Uhum. Então você pega exemplos que eu posso dar lá atrás. Cara, você tem uma empresa que vendia um sensor para a indústria, e daí veio o termo da indústria 4.0 e tal. Aquele vendedor começa a falar, não, eu tenho um sensor aqui de indústria 4.0. Cara, é o mesmo sensor de 10, 15 anos atrás. Nada de inovação, nada de diferente, nada de disruptivo. Uhum. Então, se eu usar termos hypados só para fins comerciais, eu acho que isso aí não perdura muito tempo, sabe? Uhum. Pode começar no começo, conseguir rampar alguma coisa ali, Cara, sem mas transparência não sem vai. transparência não chega a lugar nenhum, ainda mais quando você vende uma solução tecnológica, como eu vendo, como você vende, e como a indústria precisa, que você precisa criar um vínculo. Uhum. A gente não vende produto, a gente vende um vínculo, que a empresa entra, conversa com a gente faz um acordo comercial e entrega a tecnologia gradativa. Uhum. Nesse mês você pode usar desse software, daqui 3 meses de outro, daqui 6 de outro, daqui 1 ano a sua empresa pode mudar alguma coisa lá dentro que faça sentido uma solução que ainda não existe no mercado e a gente é capaz de desenvolver. Então isso é uma parceria. Então numa parceria tem que ser o mais transparente possível, né? Qual que é a desculpa que você mais ouve numa empresa que sabe que precisa se modernizar e não se moderniza? Esse produto não é aderente para minha empresa. Não funciona aqui. Qual que é o maior erro que impede uma indústria de crescer? O que mais impede é quando as pessoas, não que tomam a decisão, mas faz parte do processo, ela está olhando mais para ela do que para o comum, né, para a empresa. Uhum. Isso acontece em algumas empresas, não em todas, mas quando você começa a olhar aquela solução que vai ajudar mais gente dentro do corpo todo, né, começa a fazer mais sentido. E quando tem pessoas que não olham, e ainda tem, tá? Ainda existe pessoas que têm medo de colocar uma solução porque ela pode achar que vai prejudicar ela, porque alguma informação vai ficar transparente para as outras, entendeu? Uhum. Isso é um problema muito grave até, né? Então, como que a gente pode saber se o problema de uma indústria está na tecnologia, no processo ou na gestão? Legal. A gente tem 2 caminhos ali, né? O primeiro é ver o mercado fora como está usando. Isso é legal, porque não faz sentido um software, ou um modelo de software, ou uma metodologia mais um software. Está funcionando numa empresa, não funcionar na sua. Não? Porque se funciona em 1, 2, 3, 10, 15, então deveria funcionar na sua. Ainda mais quando é um software, uma solução, que ela pode ser customizada em alguns pontos para atender o seu processo em si, entendeu? Aí você começa a perceber que essa tecnologia funciona sim numa empresa grande, funciona numa empresa pequena e deve sim funcionar na sua. Porque se ela aumentou a produtividade lá, vai aumentar a produtividade na sua. É você entender aonde que está esses gargalos para implementar essa tecnologia. Algumas vezes está em pessoas, sim, mas muitas vezes até é falta de conhecimento do que essa pessoa pode extrair de valor dessa tecnologia, né? Ela não pode ser só mais um problema para essas pessoas do processo. Um software dentro de uma indústria que ajuda ali o chão de fábrica, ele não pode ajudar a produção e atrapalhar a manutenção. Ele tem que ajudar a manutenção, ajudar a produção, ajudar o PCP. Que se começa a atrapalhar um desses setores, aí vira restrição. Entendeu? Aí pode ser um problema. Faz uma desintegração. Legal, cara. Depois de mais de 18 anos aí vivendo na indústria, né? Você comentou de toda essa trajetória da MyFi. Qual que é a coisa que você sabe hoje sobre o chão de fábrica que você gostaria que todo empresário soubesse? Tecnologia vira o jogo. Isso provou-se um monte de mercado, entendeu? Provou-se num monte de mercado e na indústria não é diferente. Tecnologia dentro da indústria vira o jogo. Em qualquer tamanho de indústria, tá? Então, vou falar números, né?
Mas é comum a tecnologia bem implementada aumentar 60% a produtividade. 60%, pô, não preciso produzir 60 a mais. Tá, mas você pode produzir gastando 30 a menos, né? Daí sua margem melhora, você consegue ter um preço melhor para vender isso no mercado. Você vira competitivo, E entendeu? me permita complementar, a tecnologia está mais acessível do que nunca. Com certeza. A tecnologia hoje, o desenvolvimento, o software, é um paradigma da indústria. O cara fala, pô, tudo na indústria é caro. Quando vai para exemplos de RPs de mercado, custando milhões para implementar, anos para implementar, né? Sim. Hoje a gente tem soluções que são meses de onboard de implementação, que custa, vou falar um décimo, que é muito menos que um Uma décimo. fração. Uma fração muito pequena, um software grande. Então, se acostumou-se que isso é muito caro, entendeu? Implementar. Isso tem que ser quebrado, né? Então, está Legal. muito acessível, sim. O que não está acessível são pessoas que têm que ter essa experiência, esse feeling de indústria, porque são dores realmente diferentes, né? Por isso, a parceria hoje ela se torna muito importante, né? E uma coisa que você falou, né? Às vezes o parceiro tecnológico tem algum problema que ele não vai entender. São problemas novos do seu nicho, do seu segmento. Mas se for um parceiro humilde para perguntar, desenhar junto e fazer teste junto com você, ele vai chegar no produto final. Isso eu tenho certeza absoluta, entendeu? Se a gente gravar, né? Vamos fazer uma reedição desse podcast daqui 5 anos, né? O que você acha que vai estar completamente diferente dentro de uma fábrica? Eu acho que vai ter muito mais fábrica autopilotadas em cima de dados e em cima de tecnologia. Hoje isso vai mudar em pouco tempo, sabe? Tem bastante players bacana colocando isso no mercado, uns mais caros, outros mais baratos, mas tem bastante coisa no mercado bacana para colocar, entendeu? A dica que eu dou ao empresário é olhar para isso e testar, né? Encontrar empresas que você consiga ver isso na prática, né? Então, dentro dessa perspectiva, qual que é a empresa que vai sobreviver melhor nos próximos anos? As que têm mais tecnologia ou as que aprendem mais rápido? Os dois, né? Primeiro, a tecnologia é a base para implementar o teste e o aprendizado E o rápido, aprendizado. né? Então, você pega, por exemplo, qualquer empresa que vai sobreviver mais, isso comparando a nossa e com as indústrias também. Sim. São indústrias que têm uma plataforma, uma base tecnológica para fazer mais testes possível. Que dele consegue fazer mais testes e testes mais rápidos. Então a plataforma tem que dar... Plataforma e parceria, né? Tem que dar suporte para isso, sim. Cara, considere que um industrial, um gestor de fábrica, um gestor de produção está acompanhando a gente até agora e ele percebeu essa necessidade de, assim, olha, eu preciso modernizar a minha operação. Qual que seria o primeiro conselho para ele? O primeiro conselho é bater papo com empresas, com empresas de tecnologia que implementam isso na ponta, para ver ganho. Primeira coisa é ver ganho, viu? Vocês implementam em que setor da indústria já colocou isso? Me mostra, eu quero ver aonde que implementaram. Não vamos falar de software ainda, não vamos falar de como fez, entendeu? Quero ver o que teve de ganho, para ver se realmente estão implementando e o que ganharam. Esse é o primeiro ponto de partida. Porque nessa às vezes, a dor de um gerente de produção, de uma fábrica, é diferente da dor de outro gerente de produção, entendeu? Então, nesses exemplos de implementação, a pessoa vai tirar um insight, viu? Puta, eu tô com um problema aqui, assim, assim, assado. Né? Você acha que dá para resolver isso de forma rápida, demorada? Qual que é os steps para eu resolver isso aqui dentro da minha empresa, entendeu? Que daí, se essa empresa tem cases consolidados, já passou em algumas indústrias e viu isso acontecer, ele pode dar sugestão de outro mercado, entendeu? Eu tenho um exemplo de uma empresa que não tem nada a ver, né? É um segmento de corte e costura. Faz roupa para C&A, Riachuelo. É das maiores do Brasil hoje, provavelmente, né? 10, 15 mil funcionários, alguma coisa assim. E ele estava com um problema muito grave de turnover de costureira. Ninguém quer ser costureira, ninguém quer ser operador de máquina, ninguém quer trabalhar na produção, né? Isso é um fato, né? Mas ninguém quer ser costureira. E daí acontecia, ele pagava premiação por uma célula que entrava X peça para ser produzida, a célula com 7, 8 costureiras, fazia aquelas peças em X tempo, e a célula que produzia mais rápido ganhava premiações de forma de ranking, entendeu? Só que no meio da célula poderia ter 2 costureiras excelentes. Só que por causa das outras que não era tão excelente, essa célula não ganhava premiação, o dinheirinho, entendeu? O que acontecia? As boas pediam demissão, né? Então, a tese do cara, eu tô com esse problema, né?
A gente monitora a máquina, o que tem a ver isso daí? Cara, o cara veio com uma dor, a gente pivotou a solução, isso é bom, ter uma empresa que consegue olhar estrategicamente e desenvolver software de uma forma rápida para você testar. A gente pivotou uma da solução que a gente tinha pronto e começou a monitorar costureira por costureira. Então sim, se uma costureira ela é performática, ela está parada esperando a outra terminar, ela não pode ser penalizada. Pelo contrário, ela pode ir para uma outra célula e ganhar sim a premiação dela, entendeu? Cara, que legal isso. E você é da MiFi Smart Factory. Então, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Uma indústria inteligente começa quando? Começa com a decisão. Com a decisão de começar a fazer a jornada de digitalização, né? E eu posso falar vários exemplos de implementação de tecnologia, né? Com câmera, com segmentação de imagem, detecção de defeito, que a gente já fez projetos, né? Mas o início de tudo é onde que a gente vai desenhar essa jornada. Você vai começar aqui, estruturando a coleta de dados. Depois dá para colocar, sim, o modelo de implementação de visão computacional nessa parte da sua empresa. Depois dá para colocar um modelo de checklist online para esse processo de qualidade. Depois dá para fazer isso, depois dá para fazer aquilo. E tudo de uma forma muito fluida. Não pode ser um negócio difícil de fazer. Fluida no sentido de ser o máximo integrado com o que já existe na indústria. A indústria já tem um ERP. Esse sistema ele tem que ser o máximo integrado a um ERP, por exemplo, para não precisar ficar 3, 4 sistemas trabalhando de uma forma totalmente independente, né? Então, o primeiro passo é querer. É querer. Legal. Porque hoje, que nem você falou, tecnologia não é mais barreira, preço, que é um investimento, não é mais barreira, tá? A barreira hoje é a decisão. Decidir parar de apagar incêndio e ir para uma parte mais estratégica, né? E você não precisa parar um time inteiro dentro da fábrica para fazer isso hoje, né? Muitos erros acontecem na indústria porque ele para ali 5, 6, 7 gestores ali. Ó, agora se vão implementar a tecnologia aqui, cara, o cara tem um incêndio para apagar todo dia. Se você não fizer isso com um parceiro externo que faz só isso, você não vai conseguir fazer. Sim, você tem que ter pessoas na empresa ajudando todo esse time. É um trabalho a 4 mãos, né? A Nitro, a MiFi, ela não consegue fazer nada sozinha na indústria. De novo a parceria. Se não for a parceria. Então, o que a gente faz é reunião semanal de 1 hora, quinzenal de 1h30. Um caso de uma empresa aqui de MDF aqui da região, né? A gente tem poucas, mas vou falar o nome também. Que sim, eles estavam com um problema que eles queriam monitorar em tempo real o custo para produzir aquela determinada chapa de MDF em tempo real, na sala do dono. Ele queria ver isso porque tem fábrica em outros estados, né? Era fácil de fazer internamente? Não, porque ficaram X meses e não fizeram. Porque tem um monte de coisa para fazer, entendeu? Sim. Foi para uma empresa terceira, a nossa, eu preciso disso, vocês fazem? Sim. Como você quer? Assado? 15 dias estava pronto. Você entendeu? 15 dias estava pronto. Com pouco contato, com pouco esforço interno da fábrica, que está ali para produzir o produto, não é para produzir software e nem para produzir tecnologia, não que não deva, entendeu? Eu sempre incentivo a olhar para esse olhar de querer aprender mais. Só que não é core, né? Quando não é core, não é prioridade, entendeu? Nosso não. Nossa prioridade é a tecnologia, a serviço da indústria. Perfeito. Ederson, obrigado. Obrigado aí pelo tempo, obrigado por estar compartilhando com a gente suas experiências. Assim, poxa, foi muito bom. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Compartilhe esse conteúdo com algum gerente de fábrica, com algum industrial que você conhece. E nos acompanhe a Nitro nas redes sociais e nos procure se você quiser saber um pouquinho mais desses assuntos, se você quiser fazer uma parceria com a gente vai estar muito feliz em estar conversando com vocês. Obrigado.